Amém, graças a Deus, bom dia. Coloque a sua mão na sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, todos nós do Ministério Mudança de Vida, abrimos o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Nós abrimos esse jejum, Senhor, para reverenciar e nos aproximarmos mais do Senhor e reverenciar o seu nome, chamar a sua atenção, para que possamos viver a sua glória. Eu quero pedir que nesse momento, em todos os nossos templos, pessoas que estão conectadas pela internet em tantos lugares, estados, países conosco, nesse momento, Senhor, nossos templos, nossos líderes, nossos membros que estão em todos os nossos templos conectados conosco neste mesmo momento, pessoas que estão com suas mãos sobre a cabeça, eu peço agora a bênção sobre o teu povo. Senhor, eu quero pedir que essas mentes sejam bem preparadas, mentes estruturadas, equilibradas, para poder passar um dia de separação no Senhor. Que nada venha roubar a mente, o entendimento, os pensamentos dessa pessoa. Passa do teu sangue sobre cada um, do alto da cabeça, planta dos pés. Queima todos do alto da cabeça, a planta dos pés. Passa do teu sangue sobre pensamentos, sentimentos, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor agora, guarda a mente do teu povo. E que hoje portas para o entendimento sejam abertas. E que o teu povo possa crescer através desse trabalho, da palavra, da oração e da separação. Eu quero pedir a bênção sobre todos agora. Senhor, jejum não é só ficar sem comer. Jejum é uma separação total. E nós vamos passar aqui 10 horas separados. Desse momento até às 18, um pouco mais. Separados. Em jejum, oração, só falando com o Senhor, invocando o seu nome. Eu quero pedir grandes respostas, milagres, definições, soluções, grandes, Senhor. Ó meu Deus, tudo que foi projetado, que o teu povo possa viver e experimentar. Eu quero repreender já obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra a vida do teu povo. Em nome de Jesus, eu quebro inveja, olho gordo, maldade, rituais malignos, praguejamentos, maldições, seja lá o que for que tenha se levantado para roubar a fé, o espírito, a atenção do teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre nós, sobre nossos templos, nossos membros, nosso povo, todos que estão nesta fé. Lava com teu sangue e abençoa. Assuma o controle deste trabalho, deste jejum, deste trabalho espiritual, meu Pai, forte e poderoso. Assuma agora. Assuma o controle da vida do teu povo, o controle das mentes. Assuma, Senhor. E nesse momento, eu peço que o Senhor atente o seu ouvido e as suas mãos se estendam para nós. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. E aqui largamos com esse segundo jejum para sair, e vamos sair daqui, todos nós sairemos daqui com os nossos milagres e abençoadíssimos para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus, muito obrigada, amém, amém e amém. Eu vou pedir que você sente um momento para que possa ouvir um pouco desta palavra e depois vamos dobrar os nossos joelhos. Quem estava aqui na quarta-feira deve lembrar
porque quando eu abri o jejum, eu disse que durante esse processo, esses trabalhos que vamos estar realizando, todos os nossos templos nesse momento estão conosco, participando do mesmo trabalho, simultaneamente pela internet e muitas outras pessoas. Então, nós estamos numa corrente de fé poderosa e não há como não atingir o céu. Diga comigo, toda decisão correta que uma pessoa toma é um sucesso. De novo, toda decisão correta que uma pessoa toma é um sucesso. Ok. Vamos abrir aqui em Ruth 2, vamos ler do 1 ao 16 para começar. Ruth 2, 1 a 16. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencente ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão, molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não as impeça. No 18, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu
quando Ruth havia recolhido, quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ruth 3:10, Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. 4:14, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Ok. Nós falávamos, toda decisão correta que uma pessoa toma na vida é um sucesso. Então, por que muitas pessoas não têm sucesso ou realização na vida? Exatamente aí, as decisões. Apesar de ser bem difundido, nós falarmos bastante deste assunto, parece que as portas que para o entendimento que deveriam ser abertas, não são na vida de muitos. Nós temos que ter essa disposição de estarmos sempre abrindo portas para o nosso entendimento. Se tem uma porta fechada para uma área da nossa vida, nós precisamos ter disposição de abrir. Porque às vezes você não se dá conta que você já até se abriu para entender tal área, tal coisa, mas tem pontos na tua vida que tem portas que estão fechadas. E que não há um esforço para a abertura delas. Algumas pessoas não pararam ainda para buscar ter o entendimento que elas são, quem elas são em Deus, que tipo de relacionamento elas têm com Deus. Um relacionamento íntimo, um relacionamento com a igreja, um relacionamento com o pastor, um relacionamento com a bispo, um relacionamento dependente totalmente da aprovação das pessoas. Que relacionamento é esse? Eu faço as coisas para que eu seja vista? Ou isso existe dentro de mim? Eu estou aqui porque eu amo a Deus e independente de qualquer coisa, eu tenho um relacionamento com Deus e eu quero me aprofundar nele? Ou existem muitos interesses e situações que me afetam e chamam a minha atenção e que são mais importantes, e talvez eu nunca parei para prestar atenção nisso. Isso é um grande problema. Às vezes a pessoa ela não para prestar atenção o que está movendo a vida dela para andar com Deus, para buscar a Deus. O quê? Se nós estudarmos aqui a história, então, da Ruth, nós vamos ver que o que moveu essa moça foi o que estava dentro dela, nada externo. Ela não tinha nada fora para se apegar se não fosse algo, um caráter íntegro e um desejo de fazer a coisa certa, ainda que pagando um preço alto. E talvez naquele momento não havia mesmo nenhuma perspectiva boa de um bom futuro. Mas naquele momento ela decidiu tomar uma atitude que mudaria a história da vida dela, ainda que naquele momento ela não
estivesse visando isto, mas sim fazer o que era certo. Amém. Eu creio que nem havia como ela ter uma boa perspectiva de esperar algo da Noemi, até porque a Noemi já era viúva e se tornou uma indigente. E ela acompanhando Noemi, ela se tornaria também mais uma viúva, o que é pior, estrangeira, acompanhando Noemi, porque não era a terra dela, indigente. Quer dizer, uma pessoa sem nada. Sem nada. As duas não tinham mais marido, elas não tinham no que e onde se apegarem, não tinha o que fazer. Porque num momento da vida de crise em Israel, Elimeleque, o marido da Noemi, com os quatro filhos, Malom e Quilion, foram para Moabe. Uma terra onde vivia em guerra contra Israel. Por acaso, nesse período, parece que as coisas estavam mais calmas, mas eles viviam em guerra. Inclusive, é o povo que tentou fazer feitiço através de Balaão contra Israel. O povo que estava sempre lutando com inveja, com feitiços, tentando prejudicar Israel. E quando Israel entrou em crise, ao invés do Elimeleque ficar com a família, esperando pelo socorro do Senhor em Israel, em Belém, foi para Moabe. E deu tudo errado. Porque uma decisão correta, quando você toma uma decisão correta, é um sucesso, mas quando você toma uma decisão errada, é um fracasso. Um fracasso. Toda vez que você decide fugir, se esconder de você mesmo, se esconder de Deus, da vontade de Deus, fugir daquilo que você tem que enfrentar, as coisas vão ficar bem piores. Se uma pessoa julga que está ruim, vai ficar pior. Não tem como melhorar. Compreendeu isso? Se você acha que na sua terra, com o seu Deus, com o Senhor, se Elimeleque achava que em Israel, na terra dele, que ele não era estrangeiro, com Deus, etc. e tal, estava em crise, estava ruim, ele descobriu que, como estrangeiro numa outra terra, fugindo, é que ia ficar pior, porque nada é tão ruim que não possa piorar. O Boaz, que era parente dele, que ficou, estava rico e influente quando Noemi voltou. Ele nem voltar não teve chance, porque morreu. É o que acontece com muitas pessoas. Elas, algumas depois de tomarem a decisão errada, às vezes quando quer voltar, às vezes já nem consegue, por vários motivos. Às vezes já morreu tanta coisa na vida dela, que o diabo já conseguiu matar tanta coisa, já matou a fé, o espírito, a vida praticamente. Tem um coração batendo, mas está tudo morto. Ela não consegue retomar. Lá do ponto de partida, de onde ela, lá do começo, ela não consegue mais retomar. Por isso que nós somos orientados a não dar passos errados. Porque alguns ainda conseguem voltar e recomeçar, e os que não conseguem são derrotados eternamente. O Elimeleque com Malom, Quilion, nem a chance de voltar não tiveram. Aquela decisão custou a vida deles, como eu tenho visto ao longo da vida.
Pessoas que tomam uma decisão errada, muitas eu já vi isso acontecer, o custo foi muito, pagaram muito alto por isso, o preço foi muito alto. Alguns conseguiram retomar novamente e recomeçaram e etc. Outros nunca mais conseguiram. Foram mortos mesmo, o diabo conseguiu matar mesmo, destruir, arruinar com a vida da pessoa. Então, ali ficou Noemi, uma estrangeira em Moabe, uma indigente, uma viúva. Tinha a Orfa, que era a nora também. Ela não teve o mesmo espírito da Ruth. Ela não quis pegar encarar aquele desafio de ficar com Noemi, não. Ela quis voltar para a vida dela e, enfim. A Ruth não. A Ruth, como disse o Boaz, ela fez uma coisa fora do comum. Então, às vezes as pessoas, elas falam do que elas querem para a vida delas. Mas quantas estão dispostas a fazer coisas fora do comum? Às vezes eu vejo pessoas fazendo a mesma coisa uma vida inteira. Elas passam uma vida inteira fazendo a mesma coisa, as mesmas reações, as mesmas atitudes, as mesmas frases, as mesmas repetições, as mesmas murmurações, o mesmo espírito, a mesma visão, a mesma fé, mas elas querem viver coisas bem diferentes. O que nós falávamos outro dia? Que insano é isso, é você passar a vida fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, né? Isso aí você já ouviu, já deve ter repetido, quem já não ouviu essa frase? É insano, não é? É uma coisa voltada já para a loucura. É coisa é uma coisa de gente já maluca. Eu faço a mesma coisa todo dia. Quando eu estou com problema, eu reajo da mesma maneira. Quando eu enfrento situações, eu estou sempre caindo no mesmo erro. Eu estou sempre cedendo ao meu temperamento, cedendo à minha personalidade, sem tratamento nenhum. Cedendo a mesma linha de pensamento, a mesma linha de sentimento. Eu estou fazendo a mesma coisa todo santo dia. Eu reajo nos negócios da mesma maneira. Eu reajo na minha família com a minha família da mesma maneira. Eu reajo com Deus da mesma maneira. Eu ando da mesma forma. Eu tenho uma forma de lidar com a vida e com os problemas do mesmo jeito. Tudo aquilo que tem sido um fracasso, que não tem me ajudado, que não tem me elevado, e eu tenho mantido aquela mesma conduta, aquele mesmo espírito, a mesma visão, a mesma linha de pensamento, os mesmos vícios no meu temperamento, na minha personalidade. Eu não paro para trabalhar, nada daquilo. A palavra vem, ela bate, volta, vem de novo, bate, volta, vem de novo, bate, volta, entra num ouvido, sai pelo outro. Mas um dia minha vida vai mudar. Outra hora, não, hoje eu preciso marcar uma clínica. Pastor, bispo, eu preciso saber por que minha vida não muda. A palavra já veio 500 vezes na mesma área, na mesma direção, ensinando, mostrando, mas é como se a pessoa quisesse se enganar, ou como não? Ela quer se enganar, que não é bem assim, que não é daquele jeito, que vai dar para mudar sem ela ter que fazer aquelas mudanças e atuar naquelas áreas. E a coisa vai piorando. Aí, ao invés de um ano ser melhor do que o outro, na vida de alguns, um ano vem sendo pior do que o outro. Mas
A pessoa não para entender isso. Toda decisão correta que uma pessoa toma na vida é um sucesso. Mas toda decisão errada que uma pessoa toma na vida é um fracasso. Vai levá-la para o mesmo ponto. E assim a coisa vai seguindo. Ah, mas Deus não vai fazer, Deus está esperando. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Quando Elimeleque, com Malom, Quilion, Noemi, viram que a coisa, eles ficaram 10 anos em Moabe. Isso é muita coisa para uma pessoa parar e dizer assim, eu não vi que eu estava no lugar errado. 10 anos, uma pessoa em 10 anos, a Noemi, só quando o último filho morreu que ela tomou uma posição de voltar. E ainda quando ela ouviu que as coisas estavam, Deus tinha socorrido Israel. Você vê que mesmo estando numa situação muito difícil, ela não se posicionava a voltar. Então, às vezes as pessoas já estão numa situação muito difícil, ela não toma a decisão de agir diferente. Então, 10 anos não dá para captar, fiz besteira com a minha vida. Vamos voltar, vamos passar pelo aquele problema, não adianta fugir, para onde eu for o problema vai me acompanhar. Ela não fugiu da fome em Israel? O que aconteceu lá? A morte foi pior do que ali quem ficou não morreu. Eles foram para um lugar onde não tinha fome, mas morreram. Você vê como é que é? Não adianta você fugir de encarar uma coisa. Cedo ou tarde, se você quiser vencer, vai ter que encarar aquilo. Amém. Cedo ou tarde. Você vai ter que voltar se quiser a vitória. Você vai ter que zerar, você vai ter que parar o que estava fazendo e entrar no eixo e tomar a rota certa, o rumo certo e ficar nela. Cedo ou tarde. E Ruth foi a única que tomou a decisão correta dessa turma. Orfa voltou, não quis encarar aquilo, e ela encarou. Naquele momento, ela fez o que era certo. Qualquer um que olhasse diria, essa atitude é burra, é estúpida. Por quê? Porque você vai acompanhar uma velha, não é nem sua mãe, é sua sogra, não tem nada, uma indigente. O que você está fazendo, menina? Mas ela enxergou aquilo como atitude certa. Como é que, na verdade, a visão que ela teve foi outra. O que as pessoas de fora teriam é essa. Isso aí é você se tirar num buraco, isso é estupidez. Mas o que era correto? Eu abandonar essa senhora que não tem mais ninguém na vida? E olhar para mim e pensar só em mim? Ou eu vou fazer alguma coisa por ela, que é uma coisa que é correto que eu faça? Então, ela não tinha nada para tirar, a Noemi não tinha nada para dar para ela. A própria Noemi falou, eu não tenho mais nem, ainda que eu pudesse ter um filho, até que ele crescesse para casar com vocês, já seria muito tarde. Ela mesma fala no início do primeiro capítulo. Mas sabe quando você olha e vê uma coisa certa ser feita? Ainda que não pareça nem um pouco promissora, mas você entende, isso é o certo que eu tenho que fazer. Amém. Foi exatamente esta linha de pensamento que a Ruth seguiu. Não parece que eu vou chegar a algum lugar, porque às vezes as atitudes corretas que nós temos que tomar na vida,
elas podem nos dar essa impressão, essa ideia de que não são promissoras. Parece que aquela atitude de fazer aquela coisa que Deus espera que a gente faça, não é a coisa mais inteligente. Inteligente, humanamente olhando, seria ela fazer o que a órfã fez. Volta para a casa do pai, da mãe, na sua terra, espera. Ela era uma moça jovem, que devia ter, por certo, os seus 20. Se tivesse 20 e poucos anos, muito pouco, ela era muito nova. Muito nova, ela ficou viúva muito menina, ainda. Então ela tinha muita coisa que ela podia viver ainda. Eu vou acompanhar para um outro país, uma velha, não tem marido, viúva, não tem nada, uma indigente, e vou acompanhar, me tornando uma estrangeira, saindo do meu país, indo para lá. Mas espera aí, eu vou deixar essa senhora, não posso fazer isso. E ali ela começou a construir uma história que mudou a história dela e muda a nossa. Porque inacreditavelmente ela não era israelita, ela era uma moabita, uma estrangeira, que passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Tem apenas 2 mulheres, a Bíblia tem livros com o nome delas, que foi Ruth e Esther. Só que Ruth, ainda Esther era judia, mas e Ruth, que era moabita? Uma estrangeira. Então você vê que no plano de Deus não tem raça, não tem nascimento, não tem de onde você veio, isso, aquilo. Quando você decide fazer uma escolha certa, Deus muda a sua história de vida. Você pode ser a moabita de um povo que fazia feitiço para Israel, pagava o feiticeiro para destruir Israel, mas quando você toma uma decisão certa, Deus te abençoa. Pode tudo ao teu redor estar errado, mas quando você toma uma decisão certa, a sua vida muda. E ela acompanhou a Noemi, que já estava, além de tudo, ela se tornou uma mulher amarga, mas ela cria no Senhor. E a Ruth, essa moça, foi cuidar da Noemi, como estrangeira em Israel. E quando chegou lá, não tinha emprego, não tinha o que fazer. Olha a ideia que ela teve de ir ao campo onde as pessoas, porque era o tempo da colheita, e aquilo no momento da colheita que ia caindo, que os ceifeiros deixavam cair, aquilo que estava no chão, caiu, foi desprezado e tal, ela ia e catava. Foi assim que ela começou, catando o que caía da colheita. Os ceifeiros estavam lá, colhendo, aí está colhendo, cai alguma coisa, não pode perder tempo, envolvidos com a colheita, aquilo caía, ficava lá, e ninguém ia atrás de pegar, e ela pegava, ficava lá, o dia inteirinho. Aqui nessa passagem ainda fala que do pessoal disse, ela está aqui o dia inteirinho, não arredou o pé, só sentou um pouquinho, que contaram para o Boaz. Ninguém, ela não sabia, mas a fama dela já tinha corrido no lugar. Da moça moabita, estrangeira, que tinha acompanhado Noemi e que estava cuidando da Noemi, que era a sua sogra, não era nem a sua mãe. Quando ela saiu em busca de entrar numa plantação para poder pegar o que caía, ela entrou
providencialmente na plantação do Boaz. Por que providencialmente? Porque havia uma lei em Israel, que você leu, eu li para você sobre o resgatador, que um membro da família, se quisesse, podia resgatar aquela viúva e as terras do marido e manter o nome, a linhagem do marido. Só que isso não era uma coisa interessante para um homem. Porque, na verdade, a ideia era que fosse mantida a linhagem daquele morto, compreendeu? Então, tinha um parente, um outro, que era mais próximo, que tinha o direito de fazer esse resgate. Parente do Elimeleque, de Malom e Quilion. Mas o sujeito não tinha se manifestado, está aqui na Bíblia. Então, o segundo parente com direito a isso era o Boaz. E Deus viu que ele era capaz de fazer esse resgate. Possivelmente a Noemi tinha as terras do Elimeleque lá, mas que nessa saída ela tinha perdido, mas legalmente, talvez alguém tivesse se apropriado, o próprio governo, mas legalmente, ela ainda tinha direito àquelas terras, só que ela não tinha dinheiro para poder fazer o resgate daquelas terras e retomar. Ela não tinha. A Ruth era viúva, mas a viúva do Malom, mas ela, quem que ia querer manter a linhagem do Malom? Então tinha que ter alguém com disposição para encarar aquilo. Na verdade, de alguma maneira era pegar um problema. E cada um estava na sua vida, eu vou pegar esse problema, não vou pegar esse problema. Entendeu isso? Eu estou me fazendo entender? E Deus encaminhou que ela foi exatamente para a plantação de Boaz, um homem que tinha um espírito capaz de fazer isso. Capaz de fazer isso. Só que ela teve um processo, até Deus criar toda uma situação para esse resgate acontecer. Para tudo isso ser mudado. Ela teve que fazer a decisão dela lá em Moabe, em acompanhar algo que era um caso perdido. Simplesmente para fazer, parece simplesmente, a gente fala simplesmente, como se fosse simples, mas não é. Mas a verdade que nós temos que entender que não é simples tomar a decisão certa. Mas quando tomamos dá certo. Então, lá atrás em Moabe, ela tomou a decisão certa de ficar com Noemi, de voltar com ela, de cuidar dela e de assumir o Deus de Noemi como o seu Deus, que é o nosso Deus. Aquela decisão correta em fazer o que era certo e não o que era conveniente, já foi o início da história dela. Só que inicialmente ela não viu nada demais. Pelo contrário, parece que pegou, foi um problema. Porque agora ela tinha que cuidar dela e cuidar de uma senhora. Então ela ia para a lavoura, para a plantação, e começou assim, catando o que caía do chão. Você vê que quando uma pessoa faz as escolhas certas, às vezes inicialmente, a gente não vê futuro naquilo, mas você vai insistindo naquilo. Insistindo, e aquilo vai evoluindo. Está entendendo? Às vezes vou repetir, quando você toma a decisão certa, inicialmente parece que não há futuro naquilo. Parece que você não está vendo evoluir. Mas se você está no caminho certo,
Se você tomou a atitude certa, vamos de novo, toda decisão correta que uma pessoa toma é um sucesso. Diga, é um sucesso. Ela não estava vendo, meu Deus só, o dia inteirinho em pé, e ali, atrás dos ceifeiros, caía do chão. Dali chega Boaz, enxerga essa moça, a fama dela começou a correr, da estrangeira que estava cuidando da sogra. E quando o Boaz veio a conhecê-la, que ela estava já na plantação dele, ele viu e perguntou, quem é aquela moça? É a moça que veio de Moabe, está cuidando da Noemi. Ele já sabia da história dela, o quanto ela era uma moça realmente de caráter, uma moça que estava dando prova de uma fé viva. E ele pegou e disse assim, ó, não precisa ir colher em outra lavoura, fica aqui. Chamou os ceifeiros, os empregados, e disse para eles, ó, não impeça ela de pegar nada, e pelo contrário, ao invés de vocês só o que cai ali, não, joga alguns de propósito no chão, para ela ter mais, para ela colher. Ele deu essa direção, joga alguns de propósito, para ela colher. E assim ela foi, ela começou a chegar em casa, com muita comida, e ali a Noemi viu que o Boaz podia ser o resgatador da Ruth, e dela também. E deu a direção para a Ruth, o que ela tinha que fazer. E resumindo, o Boaz aceitou o seu resgatador, foi fazer uma reunião na porta da cidade, que era uma espécie de prefeitura, e que bastava ter 10 testemunhas, era fácil de arrumar testemunhas, que funcionava como um tribunal, aquelas testemunhas diante daquele acordo. Ele chamou o outro parente que tinha direito a ser o resgatador em primeiro lugar. Esse um falou, ó, das terras eu até tenho, mas da viúva eu não tenho interesse não. Ele falou, mas tem que pegar tudo, é a terra e a viúva, tem que comprar as terras, resgatar as terras e ficar com a viúva e manter a linhagem do morto. Ele falou, essa eu não tenho interesse. Essa eu não tenho interesse, ele falou. Então ele falou, mas então, diante das nossas testemunhas aqui, você está abrindo mão então do seu resgatador das terras de Noemi e da viúva de Malom? Sim, estou abrindo mão, pode ficar para você. Ele não queria e não seria bênção para ela. O outro resgatador, Deus botou ela na direção certa. E o Boaz então assumiu todas as pendências das terras que ficaram, que ela perdeu, e certamente tinha pendências financeiras e etc. para ajustar. Assumiu a viúva do Malom como sua. Casou-se com ela. E a moça que começou lá em Moabe, assumindo aparentemente um problema, mas era a atitude certa, que chegou como estrangeira catando comida do chão. Catando do chão. Se dissessem para ela que ela seria a dona daquelas terras, que ela estava catando a comida do chão, ela mesma possivelmente não acreditaria. Pois a moça estrangeira, que tomou a atitude certa, que pegava comida do chão, passou a ser dona de tudo aquilo, e a vida dela foi mudada. Ela foi resgatada, e a de Noemi também, que saiu do desespero à felicidade, porque as terras dela foram resgatadas por Boaz. A nora, quando casou com Boaz, estava então assumindo a viúva do Malom, consequentemente então estava mantendo a linhagem da família. Quer dizer, a restauração na vida da Ruth foi incrível, mas na vida da Noemi também Deus ainda restaurou, porque ela era para ter terminado assim, mendigando, ela terminou honrada, com tudo restituído.
Ela saiu da destruição à prosperidade. E a estrangeira, que no momento, quando estava tomando uma atitude certa, talvez nunca imaginou onde ela chegaria, ela simplesmente viu que era algo que ela precisava fazer. E ela não fugiu daquilo, e é isso que Deus está falando. Às vezes tem coisas diante de nós que o Senhor está dizendo, é preciso fazer. Mas você fala, mas isso é difícil, isso não dá, eu não vou conseguir, como é que eu faço isso? Eu não vejo futuro nisso, isso e aquilo, e Deus está dizendo, faça. Você faz, você toma a atitude certa. Você simplesmente faz o que é certo. Quando você faz o que é certo, Deus se incumbe das demais coisas. A colheita vem para você. O início dela não foi fácil, mas você vê que ela insistiu, ela manteve, ela persistiu, ela resistiu naquela decisão. E a moça que tomou a atitude lá em Moabe de acompanhar e se tornar estrangeira num país. Quer dizer, eu vou sair da minha terra, acompanhando essa senhora, essa viúva, que não tem nada para me oferecer. Que para cuidar dessa senhora e dela, catava comida do chão, as espigas que caíam no chão. Passou a ser dona de tudo. Deus operou uma restauração. Houve um resgate, uma transformação fora do comum. E o Boaz ainda viu isso como bênção, porque ele já era um homem de meia idade. E ainda disse, você podia ter escolhido, aceito alguém diferente, e ela estava aberta, era uma coisa encaixada por Deus. A Noemi ouviu das amigas dela que a Ruth lhe valia mais do que 7 filhos, porque em Israel a ideia do 7 é um número completo, perfeito, então muitos buscavam atingir pelo menos chegar a 7 filhos como uma perfeição na família. E a Noemi, as amigas dela diziam para ela, a tua nora te vale mais do que 7 filhos. Mais do que 7 filhos. Você vê que às vezes o socorro vem de uma forma tão inesperada. Quem poderia? A Noemi jamais imaginou que o socorro para a vida dela, Deus usaria a nora, uma pessoa, uma moabita, uma outra história. Você vê que, por isso que a gente não pode limitar a Deus. O socorro vem de uma maneira que você não imagina, as mudanças que Deus vai transformando. Ela entrou na plantação do Boaz, com tantas plantações, ela entrou exatamente na do Boaz. Por quê? Porque era a pessoa que ia resgatá-la, que seria capaz de assumir aquela situação, de pegar 2 viúvas, na verdade, 2 problemas, um problema que ele não precisava pegar. Então você vê ela ali o dia inteirinho trabalhando, aquilo no sol, aquela dificuldade, catando a comida do chão, e ali ela foi persistindo, você não vê desistência. E no final termina ela aqui, ó, milênios se passaram, nós estamos pregando a história de uma moabita, que fez as escolhas certas, tem o seu nome, tem um livro na Bíblia com o nome dela. Ela faz parte, está na genealogia de Jesus, da linhagem de Jesus, inexplicavelmente, uma estrangeira. Então, quer dizer, ela se tornou parente de Jesus, inexplicavelmente Deus criou meios para isso acontecer. Então, Deus a honrou. A indigente passou a um nível de prosperidade, de abundância inacreditáveis. Mas como isso? Todo mundo quer
terminassem. Uau! Que incrível, que história! Que história maravilhosa! Todo mundo quer isso aqui. O sucesso, a gente olha a pessoa que já está lá, bem-sucedida, bonita, elegante, bem, e feliz, e realizada, próspera, já proprietário disso, daquilo, conquistando. Mas onde tudo começou? Começou lá em Moabe, tomando a atitude, a escolha, fazendo a escolha certa, quando tudo conspirava de forma contrária, mostrava contrário, quer dizer, meu Deus, então se eu acompanhar no mim, se eu fizer isso, eu vou acabar com a minha vida. Às vezes a escolha certa dá essa ideia de que você vai destruir com a sua vida, você vai parar de viver, você vai, se você mudar isso, se você abrir mão disso, se você parar com isso, você vai perder, você vai ter um fracasso. Mas lá ela tinha, abandona tudo, deixa, e vou pensar só em mim, ou eu fico com essa mulher, cuido dela, abraço a fé dela, o Deus dela, está escrito isso, o teu Deus vai ser o meu Deus. Tanto é que o Boaz falou, você veio de Moabe buscar refúgio nas asas do Senhor. Então, quando uma pessoa busca refúgio nas asas do Senhor, ela encontra. Ela encontra. Toda pessoa que busca refúgio nas asas do Senhor, encontra. Ela encontrou. Ela encontrou refúgio. Ela fez a escolha certa. E inicialmente não parecia promissora. Mas aquela escolha foi conduzindo a vida dela com novas escolhas corretas, e Deus foi encaminhando em função daquela atitude certa de fé, aquela direção certa que ela tomou, Deus foi conduzindo a vida dela para a direção da honra. Então ela não chegou a esse alto nível, aqui, uma mulher honrada, mulher do Boaz, dona de terras, honrada. Deus honrou ela com um filho homem, que faria uma diferença muito grande. Deus mudou a história dela. Se tornou parente de Jesus. Próspera. Deus mudou. A indigente agora era uma mulher honrada, casada com um dos homens mais influentes do lugar e proprietária de muitas, de terras e abundância. A indigente, então, mas como tudo isso aconteceu? Escolha certa. Uma sucessão de escolhas certas, e a primeira foi aquela lá, em Moabe. E isso foi levando ela para essa condição abençoada, daquela dor a essa paz e felicidade, esperança, renovação, tudo. Isso aqui é uma atitude de profundidade. Eu penso que o Senhor tem nos chamado para saia das águas rasas e vá para águas realmente profundas. Parta para as profundezas. E algumas pessoas até hoje estão no raso, não sai do raso, eu quero coisa grande, mas não sai do raso. Quando chega a hora de tomar uma atitude realmente profunda, de peso, de sacrifício, de custo alto, mas o resultado é alto também em vitórias. É só você analisar o Pedro, cansado, trabalhei, lavei minhas redes, quero ir para casa, aí chega Jesus, pede o barco, ele tem que esperar Jesus pregar, ali ele já foi ouvindo, Jesus fala, agora vamos partir para as profundezas.
Quando o Jesus estava pregando, o barco estava no raso. O barco estava no raso. Bom, agora já ouviram a palavra, ok? Vamos partir para águas profundas. Ele podia ter questionado. Ele podia ter apresentado, estou cansado, estou estressado, já lavei as redes, quero ir para casa, não quero mais nada. É o que muita gente, é só desculpas. Aí ele não planta a boa semente, mas ele quer colher coisas profundas, mas ele nunca sai do raso. A Ruth saiu do raso e foi para o profundo. Por isso colheu tanto. E Deus está chamando a cada um. Um trabalho como esse hoje de jejum é partir para águas profundas. Ouvir uma palavra como essa te dá condições de ir para águas profundas e pagar o preço que for necessário, porque a recompensa é muito grande. Ainda que você não quisesse, você teria. Ela não planejou chegar nesse nível, mas quando ela fez aquela escolha, Deus já tinha planejado para ela. Você pode ter certeza. Deus já tem tudo planejado para a nossa restauração a cada escolha correta que nós tomamos na vida. Amém? Essa palavra entra. Vamos de novo, toda decisão correta que uma pessoa toma é um sucesso. Então, se a decisão é correta, se está dentro daquilo que Deus te dirigiu, é um sucesso. Compreendeu? É um sucesso. Aconteça o que for, você vai ter sucesso naquilo. Ainda que você não saiba nem como. Se contassem para ela que ela ia ter um fim desse, certamente ela não tinha nem como ela esperar isso. Ela simplesmente fez o que é certo. E quando nós fazemos o que é certo, Deus nos conduz para aquele lugar de honra. E Ele sempre tem muita honra para o seu povo. Então você tem aqui o seu projeto. Nós entramos no nosso segundo jejum. E nós vamos agora dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. E orar a Deus, e orar a Deus com toda a força da nossa vida. Depois nós continuamos o nosso trabalho e vamos passar o dia nesse espírito, numa corrente de fé, em oração, em jejum, e vamos dar início ao encerramento às 18 horas. Quando eu terminar o meu período aqui, eu vou voltar às 18 para dar um encerramento. E eu vou te pedir em nome de Jesus, dê esses domingos para o Senhor. Em jejum e oração. Eu já fico, me dói na alma quando eu vejo pessoas que já pararam de plantar. Porque quando acabar a colheita dos plantios anteriores, não tem mais nada para colher. Pararam de plantar bênção. Quando você se distancia de Deus. Quando você não leva mais a sério os trabalhos. Você já deixou de plantar a boa semente, consequentemente não terá nada de bom para colher. Não tem como. Isso é impossível. E aí é onde vem as histórias de dor e de derrotas. Mas nós não temos que ter histórias ruins para contar, mas sim histórias de vitórias para contar. Plantando sempre a boa semente. O domingo é do Senhor, é o primeiro dia da semana. Lembre-se que jejum não é ficar só sem comer. Desliga de vez o celular durante esse período do jejum. Guarda o controle da televisão. Desliga o computador e decida passar o dia em oração. Ora em pé, ora sentado, ora de joelhos, leia a Bíblia, faça seus estudos da Bíblia, busca a direção, passa o dia buscando se entender, se conhecer, buscando discernimento de Deus. Senhor, eu quero aprender a me conhecer, à medida que você vai tendo revelações daquilo que Deus tem para você, de entendimento sobre você e sobre a fé, anota para você não esquecer. Passa o dia, você e Deus. Se você conseguir, luta, faça jejum de palavras.
Jejum de televisão, de celular, de computador, de palavras principalmente. Não se distraia. Passa o dia em oração e cresça em Deus. Toma em tudo, decida. Tomar sempre a atitude certa em Deus. Em nome de Jesus. Pega o seu propósito agora. E vamos falar com Deus com toda a força da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Dobra os teus joelhos sobre o seu propósito e fala com Deus. Fala com Deus. Deus, eu creio. Lembre-se da Ruth, da boa atitude, da moça que começou tomando a decisão de acompanhar